Boa noite. Vamos estudar a Bíblia. Hoje eu quero falar sobre os selos. Estamos estudando Apocalipse na série O Fim do Mundo. Então eu quero abrir Apocalipse capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 17. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: venha! Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, venha! E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem! Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio um grande terremoto. O sol se tornou negro, como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a fogueira, quando abala o vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e esconde-nos da face daquele que se assenta no trono
e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia, dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Amém? Senhor, louvamos o Teu nome, agradecemos a Ti pela leitura da Tua palavra, pedimos a Ti que fale conosco, que derrame sobre nós Tua graça e poder, que sejamos, Senhor, alcançados pela Tua misericórdia, que sejamos, Pai, guardados pela Tua mão, que o Senhor possa estar enchendo as nossas vidas com o Teu poder, que o Senhor venha falar aos nossos corações pela Tua palavra, que o Senhor possa dar direção aos nossos pés, que o Senhor possa trazer segurança às nossas vidas. Aumenta-nos a fé, Senhor, abre os nossos olhos espirituais, que possamos a cada dia, Senhor, ter os nossos corações firmes, decididos diante do Senhor, que possamos, Pai, combater o bom combate, e venhamos, Senhor, completar a nossa carreira e guardar a fé diante de Ti, Senhor. Pedimos a Ti que fale conosco esta noite, derramando graça e poder em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez estamos estudando o livro de Apocalipse. Essa série é o fim do mundo, e tem gente que tem medo, né, de estudar Apocalipse, mas é a palavra de Deus, é Deus falando conosco, né? É Deus tratando de nós, cuidando do nosso interior. Então nós precisamos mergulhar na palavra, nós precisamos a cada dia aplicar a nossa vida na leitura da palavra, porque é a palavra que vai nos dar direção, é a palavra que vai trazer revelação da vontade de Deus para as nossas vidas. Então tem muita gente que fica aí fazendo contas, né, que já está próximo. A gente sabe que a vinda de Cristo está próxima, mas não adianta fazer contas, né? O que nós temos que fazer é crer na palavra. Então estamos vivendo dias difíceis, dias sempre de notícias difíceis, aquelas notícias que a gente não quer ouvir, é o que a gente tem ouvido por último. E aí, o que nós precisamos fazer? Guardar a nossa vida junto a Deus. Precisamos ter os nossos corações firmes diante da palavra e diante da vontade do Senhor. Então é estudando a palavra, é orando, é tendo esse relacionamento com Cristo, que nós vamos nos aproximar do Senhor com um sincero coração, como a Bíblia nos chama. Então hoje nós vamos falar sobre selo, e são 7 selos. Hoje nós vamos estudar aqui, pelo menos, não sei se vai dar para chegar, né, até o 6º, mas nós vamos estar estudando aqui. O que significa selo? A gente não ouve muito falar sobre isso, né? Mas selo é um pequeno sinal que se põe ou se opõe às coisas para assiná-las, identificá-las ou torná-las invioláveis. É um carimbo. Então, se você vê um selo em algum lugar, foi porque alguém conferiu aquilo, né? Hoje nós temos alguns selos de qualidade, até na carne. Às vezes você compra carne, a carne vem azulada, porque ela foi carimbada com um selo de qualidade, né? Então nós precisamos entender um pouco mais sobre isso. E o selo, ele fala de alguma coisa. Então ele está selando alguma coisa. Então nós vamos voltar para o texto, porque aqui o que acontece? João estava no céu. Ele disse que se achou em espírito e foi levado, né? O Senhor o chama para entrar no céu. Nós vimos isso estudando lá atrás, né? No capítulo 1, capítulo 2, o Senhor chamando João para entrar no céu. Acho que no capítulo 3, né, que ele faz esse convite. E João entra, e certamente João deve ter entrado no céu assim, né, olhando para tudo, né? E ele vê o trono, ele vê aquelas maravilhas. Mas agora chegou o momento quando o Senhor o leva para mostrar os selos. Então vamos voltar, versículo 1.
Vi quando o Cordeiro, veja, Cordeiro com o C maiúsculo é Cristo, vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem! Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Nesta sessão aqui, está descrito aqui a abertura de 7 selos. De maneira simbólica, esta sessão manifesta que na história da humanidade já estão prestes o juízo de Deus. Ainda que não se trate do juízo final, ou a salvação, mas o juízo do Senhor já está sobre a humanidade. Então a gente vai voltar para o texto, que aqui nesse texto de 1 a 17, aqui fala sobre os primeiros selos e os 4 cavaleiros, a gente viu aqui, como a visão de Zacarias, em Zacarias 1, no capítulo do versículo 7 ao versículo 17, vamos voltar lá, em Zacarias 1, ali perto de Mateus, Zacarias 1, Malaquias, Zacarias 1, de 7 a 17. No 24º dia do 1º, no mês 1º, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho. Estava parado entre as morteiras que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei: meu senhor, quem são estes? Respondeu-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem são eles. Então respondeu o homem que estava entre as morteiras e disse: são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as morteiras e disseram: nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Então o anjo do Senhor respondeu: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais está indignado? Faz já 70 anos. Respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras, ao anjo que falava comigo. E este me disse: clama, assim diz o Senhor dos exércitos, com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado e elas agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia, a minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, as minhas cidades ainda transbordarão de bens, o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Veja que o Senhor manda o profeta clamar, e nós estamos vivendo dias parecidos com esses,
E nós, profetas, não podemos ficar calados. Nós precisamos clamar ao Senhor, nós precisamos olhar para Ele, nós precisamos pedir ao Senhor que venha derramar da sua graça e poder entre nós. Então aqui, ele disse que estava um pouco irado, e o povo fez o quê? Aumentou a ira de Deus. Por quê? Porque o povo, em vez de ir na direção de Deus, o povo correu em direção ao pecado, em direção às coisas do mundo. E aí, a ira do Senhor cresceu, e o Senhor se indignou contra a humanidade. Mas vamos voltar, Apocalipse 6. O versículo 1 e 2 fala do cavalo branco, levando em conta o simbolismo da cor branca. E a gente pode ver isso em Apocalipse 2:17, que a cor branca tem um simbolismo, né? E veja aí, Apocalipse 2:17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Tem outro texto aqui, ainda falando da cor branca, capítulo 3, versículo 4 de Apocalipse. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O branco fala de pureza, de santidade. E aí ainda tem um texto, Apocalipse 19:11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então veja que o Senhor está montado num cavalo branco. É nesse cavalo branco que ele virá, para julgar a humanidade. Volte para o capítulo 6, versículo 3. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem! E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Versículo 3 e 4, né? O segundo selo, guerra, vermelho, símbolo da guerra e do sangue que esta faz correr. Então veja, a guerra, ela é a cor vermelha, e o sangue que escorre da guerra, das pessoas que morrem, é vermelho. Então esse cavalo, ele sai como o segundo selo. Agora nós vamos ver o versículo 5, o terceiro selo. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem! Então vi, e eis um cavalo preto, o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como voz no meio dos quatro seres viventes dizendo: uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Esse é o terceiro, né? O terceiro selo é fome. Preto simboliza a fome, consequência da guerra. A balança é para pesar o grão, que é pouco e sobe muito de preço. Então aqui nós vemos que o vinho, o azeite e o vinho não foram abalados, mas os grãos foram abalados. Então houve fome sobre a terra. E
nós vimos aqui que o cavalo da fome é o cavalo da cor preta. Agora nós vamos para o quarto selo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Isso aqui é interessante, que é muito interessante, né? Porque nós temos visto, por último, por esses dias, né? Eu tenho visto bastante ataques de animais selvagens, sucuri, onça, aparecendo onça em cidades, na Índia, no meio da cidade de Nova Delhi, ataques de leopardo no meio da cidade, atacando pessoas, atacando animais, né? Cachorro, cão de guarda, eles pula muro, pula cerca, atravessa, vai lá, pega o cachorro e leva, né? Mas rapaz, e quando a gente olha para esse texto, a gente vê essas coisas. Aqui perto, né, esses dias, do ano passado, no início do ano, as onças estavam andando pela rua. E aqui próximo, né? Então, a gente vê essas coisas e muitas vezes a gente olha como se fosse uma coisa natural, uma coisa normal, mas está escrito. E nós precisamos estudar justamente para isso, para nós entendermos as coisas que estão acontecendo à nossa volta. E nós estamos tendo como se fossem coisas normais, são coisas naturais da vida. Mas Deus está nos chamando a atenção. E quando a gente vê um sinal desse, nós precisamos entender uma coisa: o Senhor está falando comigo, Ele quer que eu prepare o meu coração para me encontrar com Cristo, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. E nós temos que nos preocupar com isso, porque hoje as coisas estão acontecendo como se fosse lá nos dias de Noé. A Bíblia diz que nos dias de Noé as pessoas se casavam, se davam em casamento, como está acontecendo hoje. Mas chegou um dia que o dilúvio veio, mas o dilúvio não foi uma coisa repentina. Se a gente der uma olhada lá em Hebreus, a gente vai ver que Noé pregava para os seus contemporâneos. Noé falava com eles: olha, vai chover, o Senhor está dizendo que é para vocês se prepararem, para que vocês possam estar dentro de uma arca comigo. Ele mandou aparelhar uma arca, mas o povo não deu ouvido, o povo não quis saber. E aí, o que aconteceu? Veio o dilúvio. Então, a Bíblia faz uma comparação daquele tempo para o nosso tempo. E a Bíblia fala que nos nossos dias vai ser diferente, porque o Senhor virá como um ladrão. Nós temos que nos preparar logo, estarmos prontos, preparados. Por quê? Porque Ele virá repentinamente. Então os pastores estão pregando, os profetas estão pregando, e aí homens, mulheres, crianças pregando a palavra de Deus, e muitas pessoas não estão nem aí. Mas o Senhor está chegando. Ele está chegando para arrebatar a sua igreja, para levar a igreja para as alturas. Então nós vimos aqui os selos. Se nós olharmos para trás na história da humanidade, nós vamos ver que muitos desses selos já foram abertos, já aconteceram no meio da humanidade. E o que a gente está esperando? Então nós precisamos ficar sempre atentos, porque o Senhor está falando conosco através de muitas coisas. A natureza chorando, é o Senhor falando conosco.
aí pessoas boiando nas águas. Nós vimos isso acontecendo, né? Na nossa região, e na região, nós que estamos no extremo sul, né? Nós tem também na região sul, né? No norte de Minas Gerais, no Piauí, as coisas acontecendo. São sinais da volta de Cristo. E nós achamos que são coisas normais. Muita gente falando, mas nesses dias, nesse tempo, né, nesse mês, geralmente chove mesmo. Mas nessa proporção, então é o Senhor falando conosco. Hoje teve chuva em São Paulo, né, dizem que foi temporal lá. E a gente acha que tudo são coisas normais. Não, é Deus falando. Deus falando com a gente, olha, se prepare porque Jesus está voltando aí. Então Ele manda a gente se preparar porque Deus nos ama. Você sabia que Deus te ama? Deus nos ama. Então quando nós vemos os sinais, nós temos que lembrar que esses sinais fazem o quê? Eles nos levam a buscar ao Senhor, a olhar para Deus. E nós precisamos fazer isso todos os dias. Não por causa de sinais, mas porque nós amamos a Deus. Então ame a Deus com o seu coração, com a sua vida, com a sua alma. Glorifique o nome do Senhor na sua vida. Vamos ver mais um selo. Versículo 9, Apocalipse 6, 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Esse povo aqui é interessante, porque eles estão lá na galeria da fé, em Hebreus 11. Esse povo aqui é aquele povo que a Bíblia diz que foram cerrados ao meio. A Bíblia diz que a terra não foi digna de receber essas pessoas. Imagina isso. Essas pessoas viveram para Deus. O coração delas amava a Deus de fato. Elas tinham uma fé inabalável. E elas morreram, muitos morreram da pior forma possível, por causa da palavra de Deus. Então elas guardaram a palavra no coração, e elas guardaram a fé até o último instante da vida. E aí João diz que essas pessoas estavam repousando, né? Vamos voltar para o texto, vamos ver só, olha isso aqui. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar, olha, debaixo do altar, o altar fala do lugar onde Deus habita. Aí fala assim: as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Eles sustentavam o testemunho, eles amavam a Deus de verdade, e eles guardaram essa fé até o último momento. Mas tem mais aqui, porque esse texto aqui aponta para nós. Esse texto aqui vai mostrar que o Senhor está nos aguardando. Veja aí, versículo 10: clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem
vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Então, aqueles que morreram, né, que guardaram a fé, estavam pedindo ao Senhor que vingasse, né, das pessoas que as mataram, das pessoas que as fizeram sofrer aqui na terra. Mas veja o versículo 11. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Aqui, a metade desse versículo 11 está apontando para nós que guardarmos a nossa fé até o último momento, para nós que guardarmos a esperança da volta do Senhor até o último momento, para nós que guardarmos a fé na palavra do Senhor até o último momento. Então nós precisamos olhar para esses irmãos que estão lá repousando debaixo do altar do Senhor, já vestidos de branco, esperando o momento que nós, os seus conservos, vamos chegar naquele lugar maravilhoso que é o céu, né? E vamos ser chamados para estarmos diante do trono do Cordeiro, glorificando e adorando o nome do Senhor. Então nós precisamos nos preparar. E a mensagem do Senhor para nós é essa: se prepare para se encontrar com Cristo nas alturas. Nós precisamos nos preparar para isso. Nos preparamos para muita coisa. Hoje nós temos informações para tudo. É só você digitar em teclado ou no próprio celular, você tem informação para tudo que você quiser. Mas para nos encontrar com Cristo, muitos estão relaxados, não se preparam para isso. Nós precisamos nos preparar para esse encontro. Será o maior evento da terra. O maior evento da terra. Tivemos outros grandes, mas esse vai ser o maior evento da terra. E vai ser um dia de alegria para muitos, mas vai ser um dia de tristeza para muitos. E vamos voltar aqui, versículo 12. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro, como saco de crina. A lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Esse sexto selo é importante. Todos eles são, né? Mas esse selo aqui, ele fala dos arrogantes. Ele aponta para autoridades arrogantes que acham que é melhor do que qualquer pessoa. Mas vai chegar um momento que eles vão procurar se esconder nas cavernas dos montes, debaixo dos penhascos, pedindo aos montes que escondam eles da face do Cordeiro e da face do Deus Pai, né? Porque ele diz aqui assim, ó: e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós
e esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Aqui eles vão entender que eles não são nada. Se hoje eles acham que eles são tudo, vai chegar um momento que eles vão achar que eles não são nada. Eles vão reconhecer isso. Está escrito. Então nós precisamos continuar com a nossa fé inabalável. Continuar olhando para o Senhor, que é autor e consumador da nossa fé. Nós venhamos a cada dia desejar essa presença do Senhor nas nossas vidas. Que possamos aplicar o nosso coração na palavra. E que possamos ter os nossos olhos fitos nos céus. Porque dependemos do Senhor. Nós possamos entender isso. Possamos guardar a nossa fé. Nós estamos diante de dias difíceis, sombrios, né? Essa semana eu senti falta de um irmão. Ele conversava muito comigo. Eu passava mensagem para ele passava mensagem para mim. E aí eu senti falta desse irmão. Comecei a procurar entre os pastores amigos, porque ele era amigo de muitos pastores, e eu sabia disso, ele falava para mim, né, conhecia pastor tal, pastor fulano e tal. Eu fui nesses pastores e um pastor me disse hoje, ele foi vítima do Covid-19 em agosto. De primeira bate no impacto, a gente sente aquele impacto e a gente entristece. Mas por outro lado, nós precisamos nos alegrar, por quê? Porque ele era um homem de Deus, buscava o Senhor e o Pai o recolheu. Quando o Pai recolhe, nós precisamos glorificar o Senhor, porque é a festa no céu. Se é a festa no céu, nós também precisamos festejar. Então hoje a mensagem para nós é essa, que nós venhamos nos preparar para esse encontro, porque não adianta nada a gente viver a vida na terra e perder o encontro com Cristo. Imagina, você vai viajar e você prepara tudo, está tudo preparado, tudo bonitinho, tá? Mas quando você chega na rodoviária, o ônibus já foi. Como é que você fica? Ih! Vai com a mala na mão, está tudo bonitinho, tudo preparado, já foi. Eu já perdi um voo. Imagina você perder um voo. Já era. Perdeu o voo. Então se prepare. Se preocupe com isso. Se preocupe com isso, né? Nós nos preparamos para muita coisa, para estudar, para trabalhar, a gente se prepara por muita coisa, para casar, né? Nessa terra, a gente se prepara para tudo, mas a vida eterna existe e nós precisamos buscá-la. Ela é de graça, mas tem que ter uma busca. Nós precisamos crer que Jesus é o Filho unigênito de Deus. Então busque, faça a sua busca, e seja como esses irmãos que estão lá aguardando já de vestiduras brancas, aguardando a nossa chegada. Eles guardaram a fé, como o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Essa deve ser a nossa visão, isso deve estar na nossa mente, no nosso coração. Completar a carreira, combater o bom combate todos os dias, um dia após o outro. Então nós temos que aprender a viver um dia de cada vez, pedir ao Senhor que nos ajude a contar os nossos dias, para que nós possamos guardar a nossa fé e chegar diante do Senhor. Amém? Vamos comer a ceia? Hoje nós vamos comer a ceia aqui
É costume nosso fazer a ceia no primeiro domingo. Eu quero ler aqui um texto da palavra do Senhor. Isaías 53. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subido como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, e ele não abriu a boca. O juiz opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhes darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Esse texto aponta para Cristo, fala do caminho de dores, de sofrimento e da sua morte, mas fala da sua vitória, e nós precisamos abraçar essa palavra maravilhosa, porque é através dela que nós vamos estar com Cristo. Então, que a sua fé possa crescer. Peço ao Senhor: Senhor, aumenta a minha fé. E eu quero comer a ceia com os irmãos. Quero pedir a bênção do Pai. Deixa eu colocar aqui a minha máscara. Pode se colocar em pé. Eu quero orar. Vamos orar. Pai,
Agradecemos a Ti por essa oportunidade que o Senhor nos concede, de mais uma vez estarmos diante da Tua mesa. Pedimos a Ti, Senhor, que venha abençoar, ó Pai, este pão nesta hora. Senhor, que ao comermos o pão, que os enfermos sejam curados, que o Teu nome seja glorificado na vida dos enfermos. Nós pedimos a Tua bênção e a Tua graça, e nós oramos, Senhor, agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Toma do pão. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Toda honra, toda glória, todo louvor a Ti. Glória a Deus. Amém. Olhe para o cálice. Vamos agradecer. Pai, louvamos o Teu nome e agradecemos por este cálice. Senhor, que ao sobermos o conteúdo do cálice, que haja um avivamento no meio do Teu povo, Senhor. Que haja um avivamento no meio da igreja. Que o Senhor possa derramar da Tua graça e poder em cada vida, em cada coração. Que o Teu nome seja glorificado. Pai, que a igreja possa buscar a Tua face. Pai, que aqueles que estão dormindo o sono da morte possam despertar diante do Senhor. Pai, nós entregamos em Tuas mãos. Pedimos a Tua bênção e graça, Senhor. Oramos por esse cálice. Pedimos a Ti que abençoe o conteúdo do cálice esta noite. Pai, que o Teu nome seja glorificado neste lugar. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Beba o cálice. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Te exaltamos neste lugar. Pedimos a Tua bênção, Pai, Tua graça, que o Teu nome, Senhor, seja glorificado em nossas vidas, que os nossos corações, Senhor, possam a cada dia, Senhor, ter o desejo de estar na eternidade contigo, Senhor. Peço Tua bênção, Pai, Tua graça, peço a Ti que venha agir poderosamente em nós. Pai, nós oramos agradecidos por tudo que aconteceu neste lugar. Pedimos a Ti que continue falando conosco, continue derramando graça e poder, enchendo os nossos corações de alegria e paz, que a Tua mão, Senhor, seja sobre nós. E assim, Pai, nós oramos, agradecidos por tudo. Pedimos a Ti que abençoe a nossa noite, abençoe a nossa semana, que seja uma semana de alegria, de paz, uma semana de conquista. Pai, agradecemos a Ti por esse início de ano. Senhor, que esse ano seja um ano de bênção, que todos os dias sejam dias de alegria e paz, que nós possamos receber sobre nós a Tua graça e poder. Nos abençoe. E agora pedimos a Ti, venha nos despedir em paz deste lugar. Leva-nos em segurança aos nossos lares, protegidos, Senhor, pelo Teu amor. Igreja de Cristo, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sigam com todos, desde agora para sempre. Que os amados do Senhor digam amém. Amém? Boa semana. Deus abençoe a vida dos irmãos. Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Um abraço.